Nós temos um autor contemporâneo que, na metade do século passado, trouxe um novo colorido para essa ideia, que foi o professor Hélio Fazzolari. Hélio Fazzolari, 1958, já algo bem mais próximo nosso aqui. 62 anos, com a chance do meu erro natural, mas eu deve ali em torno de 62 anos. É uma teoria recente, está engatinhando. Do ponto de vista histórico, não é praticamente nada, né? E o Hélio Fazzolari trouxe uma concepção que foi muito adotada pelos processualistas. Qual era a visão do Hélio Fazzolari? Além de tudo, além do acerto teórico, é bonita. Do ponto de vista sociológico, vamos assim dizer, é bonita. Olha o período, 1958. Ele estava ali combatendo o regime de exceção de Benedito Mussolini. Mais uma vez citando aqui as consequências que decorrem desse momento de exceção. O Lieberman veio para cá fugido, Fazzolari começou a desenvolver sua teoria nesse período. E qual era a lógica? Olha só. Cara, um perseguido político, como acontece nos regimes de exceção, o cara bate a porta. E tudo bem? Procurando fulano de tal. Ah, tá ali. Então levanta aí, por favor, que eu vou te levar para você cumprir sua pena. Ah, mas pena de quê? É do processo, você está condenado. Eu vim aqui te buscar. Não, mas eu não estou sabendo de processo nenhum. Está sabendo agora, pode vir. E é pro campo de extermínio. Isso é um processo? Mas muitas das vezes se utilizou de uma estrutura estatal para dar um sentido de legalidade. Aqui entre nós menciona o processo da Olga Benário, mas eu não quero entrar nesse tipo de discussão. Ele escreveu a tese dele, essa teoria que eu vou trazer já. Posso adiantar, teoria do processo como procedimento em contraditório. Ele diz assim, olha, isso não é processo. Pode chamar do que você quiser, não adianta botar uma capa escrito processo, chamar de sentença. Porque se não tiver contraditório, não é processo. Então ele trouxe um elemento essencial para a compreensão do processo que o Biloff não trouxe. Biloff não tratou. Teoricamente, pela teoria de Biloff, era possível essa concepção que eles trouxe de um extermínio, o cara chegar lá, ó, trouxe aqui a sua sentença de morte. Ah, mas eu não sabia de nada, mas você foi citado do nosso jeito e poderia ter falado, não falou, o problema é teu, está condenado. Fazzolari não estava combatendo essa possibilidade. E o que ele diz na tese dele? Nós não podemos transformar o destinatário da decisão em objeto. Seria uma relação de objetivação dos sujeitos. O que estava querendo dizer com isso? Quando eu quero dar essa aula aqui, ou para viabilizar essa minha aula aqui, eu tive que pegar o mouse, clicar em um botão, outro, ter internet. Então tem atos preparatórios para o exercício final. Quando eu estou me dirigindo ao quadro, eu pego o pilô, tenho de estampar o pilô para escrever, com a finalidade de fazer vocês entenderem o que eu estou escrevendo no quadro. Então, quer dizer, tem vários tipos de procedimento que se desenvolvem na sociedade. Fritar um ovo é procedimento. Calçar um sapato é procedimento. Vestir uma calça é um procedimento. A não ser que você queira sair fantasiado de super-homem, você tem que primeiro botar a cueca para depois botar a calça. Isso é procedimento. Dizia, sempre que você respeita uma sequência lógica com uma finalidade a ser alcançada, nós nem nos damos conta disso, é procedimento. Aí ele dizia assim, mas tem um procedimento que se diferencia dos outros. Porque
com o domínio da razão, o homem adquiriu o potencial de aprisionar, de objetivar as coisas. E para alcançar os desígnios, a vontade humana, ele bota um tijolo em cima do outro, taca cimento e faz uma casa. O tijolo não tem opção, nem o cimento. Claro que aqui vai muita filosofia, mas é verdade. E que ele dizia, não pode o Estado, aqui que está o pulo, não pode o Estado transformar o ser humano no objeto. De modo que para fazer valer a vontade do Estado, representado momentaneamente por um sujeito X ou Y, o destinatário final da decisão, que no caso é o condenado, tratando aqui de direito mais na linha penal, mas é a mesma lógica, não possa exercer influência no resultado. Isso não é um processo. Isso é ditadura do começo ao fim. Não é um modo legítimo do exercício de poder. Porque legitimidade se associa diretamente com democracia. Então ele dizia, tem um procedimento que é muito diferente dos outros. O procedimento de manuseio desse livro aqui, desse código comentado, depende da minha vontade. Agora, eu não posso movimentar a máquina pública para fazer da vida de um sujeito qualquer, seja lá o que fosse a participação dele. Eu não posso transformar ele, destinatário, no objeto. E aí o que ele traz? Ele traz o contraditório. E já na obra dele, a leitura que eu mencionei para vocês, do contraditório, já vem da obra do Hélio Fazzolari, que é a ideia do contraditório participativo. A ideia de um contraditório que faça com que aquele que vai trazendo o mais possível, você não sabe se vai ganhar ou vai perder uma relação qualquer creditícia. Você não sabe se você vai ganhar ou vai perder uma relação de guarda compartilhada. Mas o que você não pode nunca é deixar de participar dessa relação. Então o contraditório ele passou a ser visto como um requisito não apenas de validade do processo, que já de muito tempo ele é uma garantia fundamental do processo, que vem da cláusula do due process of law, dos ingleses, quinta emenda dos Estados Unidos, contraditório. Mas o contraditório passou a ser visto também como um requisito de existência do processo. Aí isso vai fazer os senhores entenderem, vai aí um fundamento teórico, quando nós temos uma decisão de mérito transitada em julgado, coisa julgada, sem a participação de alguém, nós podemos impugnar essa decisão mesmo depois do prazo da ação rescisória. Quando eu digo ação rescisória, os senhores entendem, né? Artigo 966 prevê as hipóteses de vício rescisório que justificam a desconstituição do julgado. Está lá no inciso 5º, violação da norma jurídica. E você consegue botar ali, é mais utilizado esse inciso, né, o inciso 5º. Você consegue botar ali no inciso 5º a falha, a inexistência, a falha, falaram que o som está baixo, eu não mexi em nada aqui não. A falha ou a inexistência da citação, a inobservância das regras da citação. Agora, você, para discutir em ação rescisória, vocês podem ser minha voz, para discutir em ação rescisória, você tem que observar o prazo de 2 anos, né? E se você teve ciência só depois desses 2 anos? Lá do artigo 975. Aí, isso que eu estou tratando aqui com os senhores, contraditório como requisito de existência do processo, é um fundamento teórico para a tal da querela nullitatis. Querela nullitatis insanabilis, né? É um vício, é também chamado de vício transrescisório. Vício transrescisório, que é acima da rescisão ainda. Por quê? Porque o nosso ordenamento processual não admite uma decisão judicial proferida sem a viabilização
da participação do interessado. Claro que nós temos a citação ficta, por hora certa, por edital, mas preenchidos os requisitos. Tem que preencher. Não é em todo caso você pode uma citação por edital. Porque tem que ficar muito claro que realmente o domicílio é incerto, que o local é não sabido. Isso para deixar claro para os senhores como é que é importante, então, o contraditório. Então, surgiu essa outra teoria, teoria do procedimento, teoria do processo como um procedimento em contraditório. Significa que o processo somente será compreendido como contraditório. Mentira. Somente será compreendido como processo válido se houver um contraditório observado de maneira adequada. Contraditório, portanto, passou a ser um elemento nuclear do processo. Um elemento para a existência do processo e para o desenvolvimento válido do processo. Quando o Fazzolari trouxe essa preocupação, e eu vou fazer um link, já está acabando o nosso horário aqui, é possível se fazer um link do contraditório com a fundamentação, que eu fiz com os senhores aí no encontro presencial, e é possível fazer um link também, eu lembro de ter feito do contraditório com a cooperação, que é uma das novidades do Código de 2015, a cooperação, mas eu vou deixar para falar isso adiante, por quê? Porque uma das teorias, a teoria contemporânea que eu falei, que está dando novos ares aí, é justamente a teoria do processo cooperativo. Então nós temos uma nova leitura aí pela cooperação. Tá? Quando veio essa teoria do Fazzolari, eu já vi que alguém colocou uma observação ali, já vou, a teoria desbandou para lá também. Achou que era isso mesmo. E aí, qual era a questão? Qual é a grande questão? Surgiu aquela rivalidade, aquela contraposição que eu falei para vocês. Metade dizia que era relação jurídica processual, outra metade dizia que era procedimento em contraditório. E chegou a ter porrada no Congresso Internacional. Tua mãe é aquilo, tu é um idiota, tu é um... E porrada comeu. Acabou o Congresso. Porque não se definiu o que era processo. Veja, eu entendo a angústia. Como é que você é um processualista, não para de ler o processo e não consegue explicar? Primeira pergunta. O que você faz na vida? Eu sou um processualista. O que é processo? Aí gagueja, uns dizem que isso... Então tu não é sério. Não é uma corrente séria. Não é uma área do conhecimento humano séria, né? Você não sabe nem o que é o objeto central de estudo. Isso era muito caro. Eu vou ali ver o que disseram e já trago a conclusão disso. O professor poderia utilizar a presunção de inocência e até o devido processo legal, com o mesmo entendimento da teoria do Hélio Fazzolari. Nos dias atuais, como entendemos, há uma relação muito clara entre o devido processo legal, entendido como expliquei para vocês, a cláusula do due process of law, a cláusula do modo adequado de exercício da função estatal, do poder do Estado, isso está umbilicalmente ligado à ideia de contraditório. Com certeza. Há um vínculo, há uma linha muito direta entre esses elementos, com certeza, Cláudia. O colega ali trouxe que saiu, voltou e parece que resolveu, estava em ligação, né? Também não entendi. Bom, então, para fazer um fecho aqui, a gente parar para o nosso último intervalo e voltar para o nosso último quarto. Havia uma contraposição, portanto, entre essas duas teorias. E era assim, não tinha corrente majoritária, meio a meio. Aí veio um senhor chamado Cândido Rangel Dinamarca. E você pode olhar para a teoria do Cândido e falar assim, porra, não disse nada novo. Não é possível. Mas a grande genialidade dele foi resolver um problema mundial pela adequada interpretação de cada uma das teorias. Uma teoria que se dizia certa era a teoria do processo como relação jurídica. E ela está certa. A outra teoria que se dizia certa era a teoria do processo como procedimento em contraditório. E adivinha? Isso está certo.
O grande problema que nós tínhamos era uma visão contraposta desses dois elementos. Para uma estar certa, você não tem que aniquilar a outra, excluir a outra. E qual foi a grande sacada do Cândido Dinamarco? Aqui está a contribuição dele. Ele defendeu a teoria do processo como uma entidade complexa. O processo tem uma dupla perspectiva. É possível que nós olhamos para o fenômeno processo de fora. Ou é possível que a gente dê um zoom na tela, né, e analise o processo com microscópio, por dentro do organismo. Você não pode analisar o ser humano de fora, a forma como ele se comporta na sociedade, sociologia. Pode olhar o ser humano por dentro, a composição do ser, biologia. No processo é complexo, porque uma mesma ciência investiga o objeto de estudo e ele tem essa dupla perspectiva. Quem olha o processo de fora, imagine que você é um sujeito externo à relação jurídica processual. Aí você vê um procedimento que se desenvolve em contraditório. Tem a petição inicial, que tem a citação para comparecer a uma audiência, e que tem contestação, e que tem réplica, e que tem produção probatória, e que vai marcar uma audiência para depois julgar. O procedimento ele se desenvolve com a participação de todos os interessados. Ele é um procedimento contraditório visto de fora. Mas se você dá zoom e utiliza o microscópio para analisar dentro da relação, você olha por fora, há uma relação, um procedimento que se desenvolve em contraditório. Quando você aproxima o âmbito de investigação, você percebe uma relação jurídica dinâmica, desenvolvida de modo processual entre os sujeitos. Foi justamente isso que ele falou. Processo com uma entidade complexa, as duas teorias estão certas, acabou a discussão. E ele resolveu um problema mundial. O mundo inteiro diz que é isso. Processo olhado por fora, procedimento em contraditório. Processo olhado por dentro, uma relação jurídica que se desenvolve com um certo dinamismo. Então essa é a forma segura como se encara o processo hoje em dia. Eu fiz menção algumas vezes com os senhores aqui que nós temos uma nova teoria. A teoria do processo cooperativo. Eu vou fazer um pequeno intervalo, até porque minha voz já está no limite. A gente volta finalizando com esse processo cooperativo e vendo aqui um ou outro instituto importante. Mas a teoria do processo cooperativo, eu faço aqui não perca depois do comercial, é imperdível. E realmente é. A teoria do processo cooperativo, ela traz um novo colorido que é muito importante para a compreensão dos senhores. Eu não tenho dúvida em afirmar que o Código de 2015 ele trouxe um modelo cooperativo de processo. Tá? E alguns defendem que há uma mudança no eixo de interpretação. Como, por exemplo, e eu não vou continuar, vou parar, podem confiar, mas como, por exemplo, dizer que o instituto mais importante desses três é o processo. Que o eixo central sai da jurisdição, a jurisdição é prestada pelo Estado, e o eixo central de posicionamento constitucional do processo passa a ser o próprio processo. A jurisdição só é compatível com o ordenamento constitucional se respeitar o processo. Por quê? Porque é no processo que você exerce o contraditório, é no processo que você estabelece uma relação cooperativa e tudo mais, como nós veremos. Tá? Já volto aí.